Peguem suas lupas de detetive, ajustem o radar e preparem-se para uma conversa leve, cheia de insights e, claro, boas risadas. Nossa convidada é Mônica Hawk, CEO e cofundadora da Solids, uma HR Tech inovadora que está sacudindo o mundo dos recursos humanos. Mônica vai nos revelar os segredos de um tema que tira o sono de muitos gestores. Como encontrar e recrutar o candidato ideal em 2024. Com a experiência dela, vamos aprender que encontrar o talento perfeito é um pouco como procurar a agulha no palheiro, só que com um imã super potente. Encontrar o candidato ideal pode ser menos estressante do que parece. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que fornece o feedback certeiro para o jovem empreendedor brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, o Pode Sonhar Podcast, e no seu streaming de áudio preferido. Lembrando também que a gente publica conteúdos diariamente em todas as redes sociais no @PodeSonharPDC. Eu sou o Miguel, host e empreendedor, e hoje, turma, estamos aqui com uma convidada mais que especial, a Mônica Hawk, que é CEO e cofundadora da Solids, uma HR Tech que, com suas soluções inovadoras e metodologias exclusivas, auxilia no recrutamento, desenvolvimento e engajamento de talentos em todo o Brasil. Mônica, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Pô, que bom, Mônica. Estamos animados. A gente fala aqui, mano, com uma audiência de jovens empreendedores e a gente sabe o quanto é importante falar de recrutamento, seleção de pessoas, de talentos, porque é disso que as empresas são verdadeiramente feitas. Então, estou muito animado para o nosso papo, Mônica. Muito importante isso. Antes de dar o pontapé na nossa conversa aqui, Mônica, eu quero trazer uma provocação aqui para a nossa audiência, para os jovens que estão nos ouvindo aqui, turma. O que vocês têm feito para levar o sonho de vocês adiante? Queria falar que a Cover Seguradora acredita especificamente muito no poder da inovação, na força dos desafios e na possibilidade de criar novas oportunidades. E por isso oferece soluções de seguro personalizados para fortalecer o seu negócio e também proteger seus clientes em cada movimento estratégico. Então, convido vocês a conhecerem o site deles, o link está aqui na descrição para quem está nos ouvindo, kovr.com.br, para vocês saberem o que é a tecnologia aliada à expertise em seguros. Fechou? Muito obrigado. E Mônica, agora entrando de fato aqui no nosso episódio, na nossa conversa, a gente sabe o quanto é importante a gente explorar esse tema crucial de como encontrar e recrutar talentos em 2024. E antes da gente começar, Mônica, acho que vale muito a pena você explicar aqui brevemente para a audiência o que a Solids faz e por que a gente pautou o episódio dessa maneira, de recrutamento, porque é um tema da sua especialidade também. Ah, legal. A Solids, ela desenvolve tecnologia para gestão de pessoas muito focada em pequenas e médias empresas. Então, o que a gente descobriu? Que uma jornada eficiente de gestão de pessoas melhora muito os números dos negócios. Muitas vezes a diferença entre você abrir ou fechar uma porta pode estar na gestão de pessoas. Então, para você ter uma ideia, os nossos clientes, eles entram ali com uma rotatividade média ali de rotatividade brasileira altíssima, né? Acima de 40%. E ao longo dos meses, essa rotatividade cai para menos da metade. A rotatividade, Mônica, ela é medida a cada quanto tempo? Um ano? Você pode acompanhar mensalmente, anualmente, mas essa rotatividade, por exemplo, a média anual do Brasil, você tem 40% de rotatividade. Absurdo. É muito alto. E o que significa isso na prática, no negócio? É produtividade baixa, altos custos, porque rotatividade custa muito caro. Sim. E muitas vezes seu negócio pode quebrar porque você não conseguiu desenvolver um time de gente, uma boa estratégia de gestão de pessoas. Então, gestão de pessoas é uma coisa que a gente precisa acompanhar muito de perto desde o primeiro dia, né? Então, lá o que a Solids faz, ela reduz rotatividade, aumenta a produtividade do time e torna as empresas mais fortes e mais eficientes através da gestão de pessoas. Legal, legal. Poderoso, mano. Coisa boa. E a gente sabe que, igual você falou,
para diminuir a rotatividade, manter os talentos dentro da empresa, que é algo que se traduz em resultado até financeiro para as empresas, o processo de recrutamento é muito importante, né, mano? É uma das principais etapas. Então, eu queria muito trazer vocês que têm mais de 30 mil clientes, não é, mano? Coisa demais, assim. Então, o que são as principais características e habilidades que definem o candidato ideal aqui nesse ano, em 2024? Vamos fazer um exercício anterior e olhar para dentro de casa. A gente está falando de um empreendedor que está começando seu negócio, ou pode ser a primeira contratação dele, ou um time reduzido. Então, antes de olhar para fora, a pessoa precisa olhar para dentro. Quais são as habilidades? Eu sou uma empreendedora. Quais as skills que eu tenho? Tá. E aí focar muito nas habilidades comportamentais. Legal. Porque muitas vezes a gente tem aquela preocupação tão grande com a parte técnica, e é óbvio que técnica é importante, mas quando a gente vê empresas não dando certo, demissões acontecendo, quando está lá gritando, a principal causa são as razões comportamentais. Então, a primeira coisa, olha para dentro de casa. Quais as skills que você tem e quais as que você não tem? Tanto técnicas quanto comportamentais. Porque o risco da gente se apaixonar pelo espelho é muito grande. Tá. A gente tem um risco a querer replicar aquilo que a gente já tem dentro de casa. Verdade. Sabe por quê? Porque o igual, ele não incomoda, ele é previsível, eu já sei lidar. Exato. Mas muitas vezes, para o meu negócio crescer e para eu conseguir realmente escalar e ir para a próxima etapa, eu preciso diferente. Eu preciso daquilo que está me faltando. Então, o que é muito comum? Às vezes, um empreendedor que ele é técnico, ele está ali montando uma empresa de tecnologia. A tendência dele é achar que ele tem que contratar mais dev. Não, você tem que contratar vendedor. Porque muito provavelmente você é péssimo vendedor e está tudo bem, mas aí você precisa contratar aquilo que te falta. Então, o primeiro ponto é, quem você está contratando? Você está replicando o que você já tem na companhia ou você está contratando aquilo que te falta? Porque e isso é muito especial para aqueles primeiros momentos de empresa, quando você está começando um negócio, quando você vai escalar. Definido esse ponto, aí vão para fora. Aí o que eu preciso olhar? As habilidades comportamentais. Focar nisso. Porque 90% das demissões, elas têm a ver com comportamento, não é com técnica. Então, óbvio que você tem que olhar o currículo, a formação, dependendo da cadeira, ela é importante, mas nunca deixe de olhar as habilidades comportamentais. Então, fazer um bom mapeamento comportamental, definir qual perfil você precisa para a vaga. E mais do que isso, as pessoas acham que o recrutamento e seleção, é só procurar pessoa, eu encontro... Não, existe uma jornada de gestão de pessoas que ela precisa continuar. Sim. Porque se você não linka essa contratação que você fez com o dia a dia da companhia, você vai enxugar gelo o tempo todo no recrutamento e seleção. Total. Então, definido esse candidato, ok, eu contratei, ele entrou para a empresa, acompanha, performance, começa a encontrar o padrão se essa cadeira, o que performa e o que não performa. Sim. A partir do momento que você tem essa informação, o que funciona e o que não funciona nessa cadeira, aí você vai alimentar. Então, muito mais do que falar qual a tendência de 2024 de recrutamento e seleção, olha para dentro de casa. O que você está precisando, né? O que você está precisando. Entendi. Porque, às vezes, a pessoa que super performance na Solids não vai performar em outra empresa. Sim. Então, você tem que ter clareza do certo. que você precisa. Tá, não tem algo assim escrito em pedra, né? Muito, ocasional, do que é o contexto, do momento de cada empresa, né? Mas se for para a gente pegar um geral, habilidades comportamentais. Tá. Porque normalmente elas são negligenciadas e elas são fundamentais. E quando você vai fazer a análise das pesquisas demissionais, quando você vai entender assim, por que deu errado? Por que essa experiência ali, ela não foi positiva? 90% das vezes, o motivo é comportamental. É a pessoa certa no lugar errado. Né? E o nosso trabalho, o tempo todo, tem que ser colocar a pessoa certa no lugar certo. Isso faz muita diferença, mano. Que eu vejo também o quanto é bacana esse comentário de você ser intencional na sua busca, né, mano? Que a gente, ser humano, tende a buscar pelos iguais. E aqui no Pode Sonhar a gente já trouxe muito tema, mano, de diversidade, e por isso que a diversidade, quando bem implementada nas organizações, nas empresas, ela tem que ser intencional, né? Eu vou buscar coisas que complementam a empresa, coisas, habilidades, pessoas
que têm uma visão diferente, vivências diferentes, competências diferentes. Então, eu acho muito bonito as empresas que têm a maturidade de falar, pô, eu vou aqui identificar o que eu não tenho e buscar isso nas outras pessoas, que eu entendo que isso complementa, né? E isso exige algumas questões. Primeira coisa é a honestidade, de você se olhar para o espelho e ver aquilo que te falta. Né? Então, você tem que ser honesto, você tem que ter essa relação de transparência e o crescer é muito isso, sabe? Eu acho que a gente só cresce enquanto empreendedor enquanto a gente não tem medo de olhar para o espelho e ver a própria feiura. Porque é isso. Perfeito, né? Assim. Então, a hora que a gente não... Né? Não, peraí, tá tudo bem, não me falta nada, é o começo do fim, é o início do fim. Então, ter essa clareza de quais são os pontos que eu preciso fortalecer, isso é fundamental. E segundo, é ter uma estratégia de gente baseada em dados. Boa. Porque quando eu falo assim, eu preciso de um diferente para compor, que diferença é essa que vai fazer diferença no negócio? Isso. Né? Qual é o perfil? Por quê? Então, eu tenho que ter consciência daquilo que eu estou fazendo. Eu não posso fazer porque o outro está fazendo, eu não posso fazer porque é bonito fazer. Eu tenho que fazer porque é uma estratégia de negócio. Sim. E porque aquilo vai mexer no ponteiro. Por isso que é muito... Quando a gente fala de gestão de pessoas, é fundamental que a gente conheça profundamente quem é esse ser humano que está trabalhando conosco. Porque a partir daí eu consigo montar uma estratégia eficiente de gestão. Eu consigo entender quem funciona, quem não funciona. Eu consigo entender qual que é a melhor forma de motivar a pessoa. Eu consigo entender como que eu posso fazer um plano de desenvolvimento, porque assim, não tem como você crescer o negócio sem crescer as pessoas junto. Né? Você precisa ter desenvolvimento, e desenvolvimento tem que ser contínuo. Mas o que eu vou desenvolver? Sim. Né? Eu não posso, ainda mais no início do negócio, quando os recursos são limitados, não posso ficar dando tiro para tudo quanto é lado. Eu preciso ter clareza do que precisa ser feito. Então, essa intencionalidade da gestão de pessoas e essa racionalidade. Por que eu estou fazendo isso? Sim. No que isso vai impactar o resultado da companhia? Né? Por que eu estou contratando essa pessoa? Uhum. O que está por trás dessa minha decisão? Então, eu tenho que pegar essa decisão, e essa decisão ela tem que ser embasada nos dados, no resultado que eu estou vendo ali no dia a dia. Perfeito. Né? Não é, porque eu gosto de gente assim, porque eu gosto de gente assado. Fui com a cara dele, não é? Sim. Fui com a cara desse, não foi... Às vezes, né, o candidato não chegou no seu melhor dia. Isso acontece. Às vezes, uma coisa que eu reparo muito, pessoas mais introvertidas, elas podem sair em desvantagem numa entrevista, porque a oralidade, a conversa, não é a habilidade principal dessas pessoas. Sim, contudo, para alguns cargos, pessoas introvertidas performam muito melhor. Se eu não tenho essa clareza, eu vou eliminar o meu melhor candidato simplesmente porque ele não foi o que conversou mais comigo. Porque não causou ou porque não causou uma boa impressão. Em primeiro lugar. Então, eu preciso ter clareza do que é necessário para aquela cadeira, para que realmente eu encontre o resultado. E, a partir disso, reconhecer no outro essas habilidades que eu preciso. Legal, Mônica. Isso que você trouxe é um belíssimo caso, assim, porque eu ainda estou... no começo da jornada empreendedora, não tive muito contato com recrutamento, então estou aprendendo muito ainda e vejo que é um desafio pessoal, imagino que para a audiência também, identificar em pouco tempo, né, ao longo de um processo seletivo, de uma jornada, de um processo seletivo, você identificar aquilo que as competências que você precisa, as habilidades, tanto comportamentais quanto técnicas, que você precisa em tão pouco tempo. Então, Mônica, eu te pergunto, depois que a empresa tem essa clareza, tem os dados para falar, eu preciso disso, disso e aquilo, existem algumas boas práticas, você compartilha, tenta avaliar o candidato, existe uma forma de você desenhar o processo seletivo para facilitar a identificação das competências. Como que você imagina que as empresas podem melhorar o processo de entendimento? Esse candidato corresponde ao que eu preciso. Olha, a gente... Assim, o processo seletivo, ele vai ser... O desenho dele tem muito a ver com o porte da empresa, com o momento da empresa e com a própria cultura da empresa. Mas, de maneira geral, ponto 1, faça o match comportamental e técnico, né? Então, é aquele cruzamento básico. Isso aí, hoje, com tecnologia, você faz em segundos, é um botão que você aperta.
você tem lá quantos por cento essa pessoa é compatível do ponto de vista técnico e quantos por cento do ponto de vista comportamental. Esse conhecimento você não precisa, porque antigamente o recrutador ele tinha que ter experiência para entender quais as habilidades aquele candidato tem e qual que é o problema. Em meia hora, 1 hora de conversa, você não pega. É difícil. Você não pega. Mas hoje existem instrumentos e tem tecnologia, que é o que a gente entrega, que a pessoa preenche um questionário, em 3 minutos eu tenho mais de 50 informações comportamentais sobre ela. Legal. Bom, isso aí, sem esse tipo de tecnologia, você demoraria no mínimo 6 meses. Absurdo. Com uma margem de erro muito grande. Sim. Então, você tem essa vantagem competitiva. Então, você já sabe ali o que a pessoa pode entregar, não pode entregar. Legal. A partir daí, começa uma fase que eu acho que é uma fase super importante, que muitas vezes a gente não leva a sério, que é a fase de ter uma boa comunicação sobre quem você é enquanto empresa e sobre quem o candidato é enquanto pessoa. Tá. Os dois lados você acha que Exatamente. falha, né? Hoje, o que acontece? Hoje, uma empresa, normalmente, ela... E eu entendo, né? Hoje, a gente quer atrair os melhores talentos. Então, você vê ali descrições de vagas que são lindas, absolutamente fantasiosas, né? Você faz um desenho de uma empresa que muitas vezes não existe. E o candidato, na mesma dança, no mesmo jogo, ele também projeta uma imagem que não é uma imagem... não é que ela não seja verdadeira, mas ela é uma projeção daquilo que o candidato está vendo. Ele está vendo ali o seu melhor ângulo. Sim, né? Total. Então, você entra num jogo ali onde nem a empresa e nem o candidato são transparentes o suficiente. E aí, isso perde-se muito tempo e muita energia, e isso gera muita frustração dos dois lados. Então, o que eu proponho? Uma etapa de conversa franca, honesta e sincera entre 2 adultos. Legal. Onde você, enquanto empresa, mostra as suas fragilidades, os seus problemas, né? E isso, por exemplo, na Solids, a gente tem uma etapa no processo seletivo que chama política de malefícios. Antes de eu mostrar as políticas de benefícios, que são ótimas, maravilhosas, não tem dúvida. A gente abre o capô. Sim. E a gente mostra os nossos problemas. Porque, veja Vocês bem... falam a real. Mandam a real. Porque não existe empresa sem problema. Sim, a gente tem que parar de romantizar essas coisas. Aí o candidato fica procurando uma coisa que não existe e a empresa fica procurando uma coisa que não existe também, que é candidato perfeito. E aí é a receita para frustração, né? Então, primeira coisa, todo mundo põe o pé no chão, todo mundo encara a realidade e vamos ter conversas honestas e transparentes. Quais as fragilidades da empresa? Quais as fragilidades daquele time que a pessoa vai entrar? Quais as dificuldades que a pessoa pode encontrar? E criar um ambiente de segurança para que o candidato faça a mesma coisa. Total. Sabe aquele, né? Qual é o seu defeito? Eu sou perfeccionista. Gente, ninguém tem tempo para esse tipo de coisa mais. Então, vamos lá. Isso é um clássico, esse é um clássico. Vamos ter conversas honestas. E isso é bacana. Quando eu propus essa política de benefícios, a pessoa falou, mas Mônica, é tão difícil achar. E aí o candidato não vai voltar no outro dia. Eu falei, que bom que ele não vai voltar no outro dia. Porque eu prefiro... Porque, assim, uma coisa que a gente tem que entender, nem todo talento precisa entrar na minha empresa. Boa. Eu preciso daquele talento que naquele momento está vivendo o mesmo momento da empresa. Entendi. Às vezes uma pessoa excelente, que está cheio de talento, uma pessoa que está cheia de potencial, ela não vai performar na sua empresa porque vocês não conversaram o suficiente. Não foi, porque a pessoa, às vezes, ela tem outro momento de vida. Vamos dar um exemplo. Às vezes a empresa está no momento de escalar rápido. Certo. E esse talento que é super bom, que tem muito a oferecer, ele performa muito bem em ambientes mais estruturados, com processos bem definidos. E você é uma empresa onde nada é definido, ou seja, pessoa certa no lugar errado. Não tem nada de errado com a empresa e não tem nada de errado com a pessoa. Mas e é bom que elas estejam alinhadas e entendidas de que estão num momento diferente, exatamente. Né? Esse acordo, ele precisa acontecer. Tá certo. Não é só olhar no LinkedIn e falar, nossa, a pessoa é boa, olha a empresa, olha que empresa maravilhosa que ela trabalhou. Não, existem momentos e fases distintas nas pessoas e nas empresas. Tá então, certo. você precisa fazer esse encontro. Encontro de cultura. Sim. Porque, às vezes, a pessoa, ela precisa ali de um arcabouço cultural para performar que você não vai oferecer para ela. Porque você tem um sistema de crenças diferentes, você tem um modo de agir diferente. E, de novo, não é que tem certo e errado. O que não tem é a conversa esclarecedora sobre esse fato.
Né? Então, é não ter medo de dizer quem você é. Tá. E não ter medo de encorajar a pessoa a mostrar quem ela realmente é. E tá tudo certo. Sim, né? Legal, Mônica. Eu acho que ficou muito evidente também da importância que a gente tem que ter da clareza e do momento de cada um dos lados. Eu gostei muito que você falou, Mônica, da cultura organizacional aqui no final, que é outro elemento que precisa estar alinhado. E a gente sempre ouve falar, pô, as pessoas precisam estar alinhadas com a cultura, isso é inegociável. Aqui no Pode Sonhar a gente traz muitos erros dos empreendedores também, as falhas que eles cometeram, e um muito comum que a gente recebe aqui, Mônica, é trazer pessoas desalinhadas com a cultura. Então, eu queria explorar com você, Mônica, que tem contato com inúmeras empresas, qual que é a importância de ter clara e saber comunicar a cultura organizacional de uma empresa, especificamente para essa etapa de recrutamento? Uma coisa, qual que é o erro mais comum? É que muitas vezes, especialmente o empreendedor, porque a empresa é parte do legado do empreendedor, é uma coisa quase umbilical, especialmente no início. E aí é muito comum que a cultura seja uma cultura projetada e não a cultura real. Tá. Então, eu vendo uma cultura que ela é idealizada, que ela está na minha cabeça, que ela está no meu sonho, porque, puxa vida, afinal de contas é o meu legado. E aí, e não tem nada de errado nisso, até o momento que o candidato entra para a empresa e ele não encontra nada daquilo que você falou com ele. Do que foi dito. Tá né? Bom. Então, uma coisa que a gente tem que colocar primeiro é de alguma forma tornar um pouco mais pragmático esse conceito de cultura. Que para mim, cultura é um instrumento de gestão. É o que você está no ponto A e quer ir para o ponto B. Você usa a cultura para conduzir o time do ponto A ao ponto B. E aí a cultura, normalmente as pessoas têm uma relação de saudosismo com a cultura. Ah, porque no início é assim. Existe uma tendência de cultura baseada no olhar do passado. E existe, porque tem a ver com a identidade. Sentido, mas, puxa vida, se cultura é um instrumento de gestão, você tem que começar a pensar em cultura daqui para frente. Como instrumento de futuro. E aí você tem que começar a colocar, não de forma idealizada, mas de forma intencional, colocar novos elementos que farão com que essa empresa performe e caminhe para o ponto B que você quer chegar. Legal. Vou dar um exemplo assim, concreto. Você está num negócio que você sabe que daqui 3, 4 anos você vai ter que internacionalizar. Você vai colocar inglês. Você vai começar 3 anos antes, 2 anos antes, você vai começar a criar uma cultura mais globalizada, você vai falar mais inglês, você vai colocar ritos e reuniões e comunicações que vão te levar para esse lugar de internacionalização. Você vai falar de outras culturas, você vai trazer pessoas de países diferentes, você vai fazer isso. Ou o contrário. Não, minha estratégia é uma estratégia Brasil profundo. O que você vai fazer? A sua comunicação, a sua campanha, os seus rituais, todo o seu esforço tem que dirigir para esse lugar onde você quer chegar. Certo. Então, você tem que estar sempre colocando, igual quando você vai fazer uma receita, você vai colocando pitadinhas, elementos de futuro do que você quer, para que o time consiga se ver caminhando para esse lugar que você quer chegar. Certo. Né? Então, começar a usar a cultura mais como instrumento de futuro e não somente de passado. Isso é fundamental. Olha, muito bom. Eu nunca tinha, assim, ouvido alguém colocar dessa forma de que a cultura se tornou, assim, em muitos casos, algo assim de saudosismo, né? Do que é passado, né? E aquilo fica algo para olhar e lembrar como era. E eu, de fato, Mônica, tenho observado o que você falou, tem faltado entender a cultura como instrumento de uma ferramenta. Quer né? ver uma coisa comum Faz que muito acontece sentido. com empresas que escalam? Isso às é vezes na poderoso, Solids né? também. Por exemplo, os primeiros anos da Solids são anos assim, onde crescendo absurdamente, agressivo, aquela coisa improvisada, aquela coisa de startup, aquela coisa gostosa que a gente fazia com as maluquices e reunião de qualquer jeito, na grama, né? Lá na Solids tem várias histórias, a gente reunido na grama, tomando banho de mangueira, coisa que hoje eu já não cabe mais. E
aí é comum, às vezes, a pessoa que está desde o início fala assim, a cultura era assim, porque antes na Sólidos funcionava. Que eu falei, gente, é assim, que lindo. Mas não precisa ser mais, porque às vezes aqueles elementos, aquela informalidade que me trouxe até aqui, ela pode me barrar daqui para frente. Total. Então, aquele elemento da cultura que me ajudou a chegar até aqui, ele pode comprometer meu futuro daqui para frente. Então, a gente não pode ter medo de abrir mão de alguns pontos de cultura e de deixar embora aquilo que não faz sentido mais para o negócio. Óbvio, algumas coisas sempre vão se manter, mas de trazer novos elementos de cultura que vão nos ajudar a entrar para a próxima fase. A gente não pode ter medo de mexer nisso, sabe? Tem que ser, porque é o que são as pessoas que definem, né? A gente vê que, pô, é lógico, o fundador cria isso, mas igual você falou, mano, isso no dia a dia que vai mostrar a realidade. Então, os momentos da empresa vão mudando, isso também é natural que vai se adaptando. E cada momento tem a sua beleza. Né? Eu me diverti muito com, né, os primeiros anos da Sólidos, mas eu me divirto muito mais hoje. Que a coisa é muito maior, sim, né? Muita gente para cuidar, outra complexidade, processo, tudo. Mas isso também tem a sua beleza. Lógico. Isso tem seu momento. Então, a gente também, não só enquanto empreendedor, a gente tem que saber vender os tempos corretos, porque senão você vai ter um monte de gente falando assim, mas antes era assim, agora mudou. Que bom que mudou. Se não muda, você não está evoluindo, filho. Então, você tem que ir para o próximo passo, né? Então, o empreendedor, ele tem que ter essa capacidade também de não só... Ele é o guardião da cultura, mas de uma cultura que precisa se reinventar a cada momento de empresa que você vive. Legal isso, mano. Faz muito sentido. E eu vejo também, mano, um desafio, assim, e eu queria entender como que você recomenda isso também para os clientes, se a Sólidos também oferece soluções nesse aspecto para avaliar se o candidato tem os elementos da cultura que minha empresa valoriza. A Sólidos também tem essa função de personalizar a ferramenta, como é que é a cultura, para identificar, ou você tem algumas dicas de, você recrutador, o empreendedor que está recrutando, está à frente do recrutamento de pessoas, tem alguma pergunta, alguma dinâmica que você fala, essa dinâmica é muito boa para identificar os valores, a cultura, o que você acha? Olha, existem algumas estratégias, por exemplo, eu consigo na ferramenta eu consigo fazer um mapeamento comportamental não só do indivíduo, mas também do grupo. E quando eu faço esse mapeamento de grupo, eu tenho ali uma leitura de como aquela população funciona e trabalha. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho ali uma população, um time, onde a grande maioria são pessoas comunicadoras, extrovertidas, né, que gostam de improvisar, indisciplinadas. 80% do time é assim. Aí eu vou lá e contrato um gestor que é analista. Analistas são pessoas estruturadas, são pessoas formais, são pessoas que não gostam de improvisar, ou seja, perfil oposto. Diferente. Quando eu faço essa análise de grupo, eu consigo determinar um ponto de comportamento coletivo, que impacta naquela microcultura do time. E eu consigo fazer, inclusive, uma análise preditiva de risco. Total. Quais os riscos de colocar alguém tão diferente? Porque, às vezes, você precisa exatamente dar um choque cultural. Mas você vai fazendo isso e numa intensidade que é controlada do risco. Você não precisa ir tão no extremo, né? Então, você vai... Então, a gente tem ali na ferramenta instrumentos para que você para fazer aquilo que a gente chama de engenharia comportamental, que é exatamente você ir colocando os elementos no time, no grupo que você precisa. E isso vai setando e vai ditando a cultura. É legal que, assim, a gente está num momento de adquirir empresas. Boa. Então, uma das coisas que a gente faz, um dos movimentos que a gente faz é exatamente, a gente conhece, a gente mapeia a população, né? E a gente consegue ter uma visão, a gente faz um dos processos é ver qual que é a cultura baseada no perfil comportamental. Qual a cultura do time que está chegando e qual a cultura predominante no time Sólidos. Quais são os pontos de risco, quais são os pontos de atrito, né? O que eu preciso, enquanto gestora, tomar cuidado? Isso funciona para time, mas isso funciona também para o candidato.
E isso tem que ser constante durante a jornada toda da pessoa. Isso Legal não pode isso. parar numa etapa do processo seletivo, isso é contínuo. Perfeito. Isso é legal porque eu gosto muito da abordagem, da estratégia que vocês trazem, Mônica, de ser muito baseado sempre em dados, em insights, em coisas assim que são objetivas para algo que é muitas vezes comportamental, E né? de um jeito simples, De um né? jeito Porque a gente simples. sabe como Exato. empreendedor, assim, no início, É. não pode ser complexo, senão a gente não executa, né? Sim. Então, a boa gestão de pessoas, ela é simples e eficiente. E a gente preza muito por isso. Isso é muito legal, Rony. E eu queria te perguntar assim, numa primeira contratação, que ainda muitas vezes não existe um histórico, o time está sendo formado para o micro, para o pequeno empreendedor. Isso, você recomenda algo assim naquela primeira, já alguma boa prática para começar a colher os dados também, os insights? Como que você acha que pode ser feito? Eu acho que pro primeiro é aquilo que a gente conversou no início. Faz o mapeamento do fundador, né, ou dos sócios, vê ali quais as habilidades estão faltando e você tenta procurar um perfil oposto. Tá bom. Então, às vezes é comum, às vezes 2 sócios são amigos de faculdade. Sim. Amigos de faculdade normalmente procuram os mesmos cursos e normalmente têm as mesmas afinidades. É muito comum que eles sejam semelhantes. Né? E eles pensem a mesma coisa, ou seja, eles vão priorizar o técnico. Se são engenheiros, por exemplo, vão priorizar a questão técnica. Sim. E tendem a negligenciar a questão comercial. Ou o contrário. Ou então são 2 vendedores que querem saber de vender e não tem ninguém ali estruturando a operação, ninguém criando processo. Então, olhar esse complemento no início, isso é muito, muito, muito estratégico. Boa. Legal, Mônica, faz muito sentido isso. Tem que entender, se conectar consigo mesmo e ser real. É aquilo que voltou naquele ponto de olhar no espelho, né, Mônica? De saber, o que eu tenho aqui no detalhe. E, Mônica, acho que outra coisa aqui que eu gostei muito que você trouxe foi em uma etapa do processo seletivo, você ser real. Você, falar real sobre o que é ali a empresa, o que é o candidato. Existe alguma outra etapa que você não abre mão no processo seletivo? Você fala, isso aqui é muito importante para os processos seletivos para recrutar, achar um talento para a empresa. Então, vamos lá. A questão comportamental ela é importante, identificar esse tempo, né, e essa análise de realidade, momento de vida e de empresa é importante. E aí a questão de o quão a pessoa está aderente aos valores e à cultura da empresa, mas aí vou dar um exemplo prático. Por exemplo, você tem uma cultura que é mais paternalista. Você lá na sua empresa, você tende a contratar as pessoas pelo tempo de casa ou pelos relacionamentos. Aí você vai e contrata uma pessoa que vem do ambiente completamente meritocrático, onde os critérios de promoção são completamente outros. É resultado, né? São critérios objetivos. O que acontece com essa pessoa quando ela entra na sua empresa e isso não é conversado? Ela vai olhar para você e vai falar assim, não, aqui tem favoritismo, aqui as pessoas... Por quê? Porque não ficou claro qual a lógica de funcionamento. O que é valor para o grupo. Sim. Como o grupo funciona. Então, deixar claro também essas regras e essas práticas para que a pessoa tenha, primeiro, a oportunidade de ver se é isso mesmo que ela quer para a vida dela. E, segundo, para que ela entre já em conformidade com aquilo que você tem dentro de casa. Perfeito. Né? Então, também qual que é o sistema de gestão de desempenho? Eu acho que ter essas definições. Promovido? Ter essas definições ajuda muito também. Ajuda, né? Porque eu sei que no início a gente não tem nada muito estruturado, né? Então, mas assim, fala o que é importante para você no simples. Então, vamos lá. Você é um empreendedor onde o seu negócio, pontualidade é muito importante. Certo. A pessoa tem que saber enquanto candidato. Sim. No início. Se ela tem um problema com pontualidade, ela tem que ter medo de entrar na sua empresa. Então, se isso é um valor muito importante para você, você tem que dizer isso muitas vezes. Para que ela tenha medo de entrar na sua empresa. Porque ali vai começar uma relação que já é ruim. Então, deixar muito claro o que é importante. Então, quer ver um clássico agora? Um clássico moderno. A sua empresa funciona muito bem no modelo presencial, mas você tem medo de não atrair os talentos porque os talentos querem home office. E você não é claro sobre isso com as pessoas. Isso dá problema.
É mesmo. Primeira coisa que você tem que pensar. Não Existem ser claro. 7 bilhões, quase 8 bilhões de senão pessoas no é planeta. Uhum. Tem gosto para todo mundo, tem preferência para todo mundo. Então, não tenha medo. Bom, se o seu modelo de negócio é presencial, não abra uma vaga híbrida. Abra presencial. Uhum. Ah, Mônica, mas aí o talento não vai vir. Não, o talento errado não vai vir. Que ele é certo em outro lugar, mas para o seu negócio ele vai se tornar errado, porque você não foi claro o suficiente. E não tenha medo. Existem pessoas para todos os momentos e para todos os sistemas. Não tem certo, não tem errado, né? É. Então, o que eu vejo muitas vezes a empresa, às vezes, querendo ser cool, moderna, competitiva, ela põe lá, vagas, home office. Uhum. Aí ela dá home office uma vez na semana. Mas não era essa a expectativa da pessoa. Sim. Então, assim, deixe claro o que você pode oferecer, o que você não pode oferecer, o que é importante, o que não é importante, porque não existe regra, assim, para todo mundo. O que é importante para uma companhia não necessariamente é para outra. Sabe o que me vem também, mano? Que, especificamente no processo de recrutamento, geralmente o que não é dito, o que as empresas não falam, é o que elas mais têm medo, né? Porque elas falam assim, pô, tô no momento de recrutar as pessoas, vou falar da minha empresa aqui, as coisas que eu tenho e tal, tudo que a gente vive, a minha cultura, etc. Não vou falar as coisas assim que eu não faço, que a gente não quer, que é inegociável. Não é um momento para isso, talvez. E justamente, olha que muitas vezes o que acontece é que é exatamente aí que é um dos lugares que as empresas mais pecam, né, Mônica? Você já entra numa relação de não transparência, de superficialidade muito grande. Total. Depois as pessoas não estão engajadas com você, ou elas não estão envolvidas na causa e você não sabe por quê. Mas é porque lá no tempo zero você começou uma relação errada. Sim. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para no recrutamento, né, naquele anseio de preencher a vaga, a gente não começar uma relação errada com a pessoa. Sim. Que não se esqueça, são pessoas. Isso. E ali está começando uma relação. Isso. Né? Então, se você for honesto, se você for transparente desde o início, né, e se colocando, mas aí a empresa vai ficar vulnerável? Vai, você vai mostrar e tá tudo bem. Você tem que ter essa coragem, sabe? E aí você cria uma relação. O que eu percebi? Que realmente alguns candidatos não voltam no outro dia. Mas os que voltam, eles voltam com uma relação diferente. Legal. E aí, 3 meses depois, quando tudo que eu falei que ia acontecer de ruim acontece, a relação é completamente diferente. A pessoa não fala assim, essa empresa não é o que falaram. A pessoa fala assim, ainda bem, já me avisaram. Deixa eu ajudar, deixa eu contribuir. Exato. Porque você está convidando a pessoa para ser parte da solução. E não ter uma relação superficial de cliente com ela, onde você tem que prover tudo que ela precisa. Sim. Né? Então, muito cuidado em como você começa uma relação. Isso Legal. serve para contratação, para relacionamentos tudo. Pessoais, para tudo na vida. Sim, total, mano. Acho que é uma baita dica aqui para os empreendedores. E uma outra coisa que a gente tinha pensado aqui, que para debater aqui, conversar com você, Mônica, foi que muitos dos empreendedores que a gente já recebeu aqui no Pode Sonhar falam da importância de estar sempre, do empreendedor sempre estar de orelha em pé, de antenas aqui acesas para recrutar talento, você tá de olho, independente se sua empresa está precisando daquilo ou não. Então, converse com as pessoas, busque talentos constantemente. Você, agora mais no lado de empreendedora, Mônica, e menos no de recrutadora. As duas têm uma intersecção, mas queria te perguntar, você também aplica isso? Acha que faz sentido sempre estar de orelha em pé ou mais quando tá, abriu uma vaga, eu sei exatamente quais as competências que eu preciso e aí sim eu inicio a busca? Depende muito do momento da empresa, né? Então, por exemplo, hoje, óbvio que eu estou sempre procurando talentos estratégicos para poder compor e para eu conseguir tornar a Sólidos cada vez mais forte. Isso é constante, eu vou conhecendo talentos, mas eles são talentos bem estratégicos. No início, o que acontece? A gente tende, normalmente o empreendedor, ele é recrutador, ele está recrutando. Sem dúvida. E aí tem uma pegadinha. Muito cuidado ao recrutar pessoas que a sua referência vem de uma mesa de bar ou de uma mesa familiar. Vou te dar um exemplo clássico. É raro, mas acontece toda hora. Você tem lá, você está precisando de uma vaga, aí você lembra de um primo seu. O que você lembra do seu primo?
No almoço de domingo em família, ele falou, nossa, mas eu fiz isso na empresa, eu fiz aquilo. Porque o primo, naquele momento ali familiar, ele nunca vai virar para a família e falar assim, eu sou um procrastinador, eu sou muito malandro, eu não odeio o meu trabalho. Todo dia eu tô lá falando, eu tô falando que eu tô trabalhando no home office, mas na verdade eu tô jogando. O primo, ele não levanta e conta esse tipo de conversa na mesa. Sim. Ele está ali construindo a sua melhor versão, a sua melhor imagem. E você está vendo só aquele ângulo. Que, ok, pode ser verdadeiro. Aí, o que você faz? Você contrata o seu primo. Aí, você cometeu 2 erros. Primeiro, você contratou quem você não pode demitir. Esse é um erro clássico. Nunca contrate quem você não pode demitir. Uhum. E o segundo ponto, do ângulo que você conheceu essa pessoa, não era o ângulo necessário para você enxergar o que precisa para o processo de recrutamento. Então, às vezes, o ângulo que você conhece as pessoas é um ângulo mais social, ou é o cara que você encontra na academia, é o cara que você encontra no jantar. Óbvio que esse network, ele é válido, mas muito cuidado para você não tomar 100% da decisão baseado num ângulo muito específico que representa a menor parte da verdade. Legal. Entende o ponto? Sim, total. Então, legal isso. Porque as pessoas, elas não vão numa mesa de bar falar assim, eu sou incompetente. Gente, eu fui demitido porque de 12 meses eu entreguei só 3. Quantas vezes você escutou isso numa mesa de bar? Nem falo isso. Mas as pessoas, elas estão ali construindo a sua imagem baseada em outras coisas. Elas estão criando reputação. Cabe a você comprar aquilo ou não. Óbvio que aquilo ali é uma parte, mas é só uma parte. Você precisa conhecer as outras. Exato. Nossa, muito forte, porque isso escancara a importância, assim, de ter critérios objetivos na hora de um processo seletivo, assim, no recrutamento, né, mano? Que é o que a gente falou aqui, de ter dados, insights, evidências de como que é o comportamento de cada um, né? Então, muito legal mesmo esse alerta aí para os empreendedores, apesar de ter a orelha em pé, também ficar atento nesse e não é que não é válido, não, mas assim, aquele momento social, né, ele tem que ser o início de uma conversa. Certo. Ele não pode ser a conversa toda. Você tem que investigar. O que eu não estou vendo? Comece a dar menos valor no que você vê e comece a dar mais valor no que você não está vendo. Isso serve para recrutamento, mas serve para tudo na vida também. Tudo, né? O que eu não estou vendo? E comece a correr atrás disso. E outra coisa também é buscar interpretar por que isso aconteceu, né? Das situações, porque às vezes num recrutamento eu vejo experiência assim, que a gente, tem uma janela muito pequena para avaliar algo tão complexo como um indivíduo. Então, se ele demonstrou algo numa atitude, numa atividade, numa dinâmica específica, questione, como seria isso em algo maior, em um projeto, ou no dia a dia. Então, achar as motivações, assim, né? Eu acho que também é algo que ajuda também, não só na esfera profissional. Isso também é válido para relacionamentos e tal. Legal, mano. Agora, mano, a gente está indo para uma dinâmica clássica aqui do Pode Sonhar. Dinâmica da venda do objeto inusitado, mano. Para quem está assistindo o Pode Sonhar pela primeira vez, turma, a gente, baseado no racional de que todo empreendedor deve necessariamente ser um bom vendedor, a gente desafia os nossos convidados a venderem um objeto surpresa aqui, inspirado naquela cena do filme do Lobo de Wall Street. Então, antes de eu apresentar a dinâmica aqui de fato para vocês, vou pedir para rodar a vinheta aí para o pessoal. Bom, me vende essa caneta. Vai, observa. É que eu te vendo essa p*** de caneta? Estamos de volta aqui, Mônica, agora... que medo disso. Vamos nessa. Vambora. A gente está falando aqui de venda, de recrutamento, melhor dizendo, Mônica. Então, a gente pensou, esse processo de recrutar, o candidato muitas vezes está se vendendo uma ideia de quem ele é, a sua capacidade de execução. A empresa está se vendendo como um bom lugar, um excelente lugar para se trabalhar, para se construir uma carreira. A gente falou, quem sabe com a Mônica a gente não faz diferente. A gente simula, quem sabe, uma entrevista de emprego na sua empresa. Então, na Solids, Mônica, você pode virar para mim, fazer uma pergunta.
E você, a gente simula essa dinâmica. Pode ser uma pergunta que você sempre gosta de fazer, ou algo nesse sentido, e depois você me conta, mano, se eu fui bem, se eu não fui bem, como é que eu poderia melhorar, ou para deixar de dica aí para a turma também. Pode ser? Pode ser. Vamos nessa, então. Então vamos lá, Miguel. O que o trabalho significa para você? Nossa, excelente pergunta. Para mim, o trabalho significa atribuir valor ao que é importante. Eu acho que é muito mais do que sua capacidade de tirar um projeto do papel, de construir algo que vai ficar para o mundo, além de você, do seu indivíduo. Eu acho que o trabalho ensina a valorizar pessoas, a se construir relacionamentos com indivíduos, atribuir valor ao que é inegociável, se respeitar limites, saber entender o que não pode ser feito em hipótese nenhuma, até onde você pode chegar com o projeto. Então, acho que é você aprender a viver, interagir com as pessoas e amadurecer como indivíduo. E até onde você quer chegar? Boa, Mônica. Eu acho que meu maior sonho como indivíduo é construir uma família. Esse é meu maior sonho de vida. Mas eu quero chegar num momento em que eu possa me orgulhar do ser humano que eu fui com as pessoas com que eu me relacionei. Alguém que pôde criar oportunidades para outras pessoas, para outros indivíduos, e que pudesse ter correspondido às expectativas que outras pessoas tinham de mim, que eu tinha de mim mesmo, principalmente, em termos de fornecer o melhor que eu pude todos os dias. Então, se eu tiver olhado e criado oportunidades para as pessoas que estavam à minha volta, ou com que eu pude interagir ao longo do tempo, eu vou ser muito feliz, muito feliz. E me conta uma história me conta uma história sobre uma situação que você já tenha vivido e que te causou muito desconforto. E o que o desconforto significa para você? Excelente. Olha, mano, uma que me veio aqui agora de desconforto foi quando eu estava ali numa apresentação enquanto criança, enquanto pré-adolescente, eu diria, na escola, e numa apresentação dos pais, assim, que todo mundo tinha se preparado muito para fazer a leitura de um poema, alguma coisa, recitar um poema. Eu acho que era decorado, na verdade. E eu tinha uma expectativa muito grande de poder representar isso e o carinho que eu estava sentindo para minha família, e eu estava numa escola nova, então queria também corresponder às expectativas de todo mundo que estava ali, e eu não consegui. Eu falhei, dei uma engasgada diante de todo mundo e tive que tirar o papel para fazer a leitura. E apesar de ter me preparado muito, lembro de ter ensaiado muito, de eu ser o aluno que estava mais ensaiando ali, aquilo me deixou muito desconfortável. Eu acho que o desconforto foi me sentir assim, vulnerável. Me senti assim que as pessoas ficaram com pena de mim, não gostei dessa sensação exatamente, Mônica. Então, eu acho que significa um pouco de me colocar numa situação de que as pessoas me vissem com pena. Não queria ter causado isso, sabe? Vou fazer um último exercício aqui. Tá. Você vai pensar agora na última vez que você vai abrir seus olhos. Certo. O que você não quer deixar para trás? Do que você não quer se arrepender? Ótimo. Eu não quero me arrepender de ter sido... Eu não quero ter sido mal com ninguém, assim, de ter causado alguma coisa... sei que é impossível agradar todo mundo a todo instante, mas eu quero que todo mundo saiba que minha intenção nunca foi intencionalmente mal, nunca quis passar ninguém para trás para tirar uma vantagem. E se eu precisei fazer algo que causou um desconforto em alguém, a minha intenção nunca foi essa como fim,
de causar um mal, sabe? Então, acho que isso é o que eu não queria de forma alguma. Legal, deixa eu te explicar por que eu fiz cada pergunta. Primeiro, vai ser uma por que aula. Eu te perguntei sobre o trabalho? Porque o trabalho, como a pessoa vê o trabalho, é uma parte importante de como a Solids funciona. Na Solids, a gente funciona com a crença profunda de que trabalho é fonte de crescimento, de que trabalho é fonte de bênção, de conseguir coisas, de conquistar coisas. O trabalho tem que ter uma relação positiva com a própria vida. E eu sei que nem todas as pessoas chegam com essa bagagem. Isso não é uma verdade para todo mundo. Lógico. Mas é uma crença fundamental que existe na nossa empresa. Então, o trabalho, a gente acredita que o trabalho é fonte de de saúde, de fazer com as pessoas podem crescer, as pessoas podem aprender, elas podem se relacionar, né? Então, através do trabalho, você pode ter conquistas financeiras, pessoais, profissionais, sociais e até espirituais, se você quiser. Sim. Por isso que eu te perguntei sobre o trabalho. Não foi uma pergunta assim, alguém da Microsoft na década de 80 fez tal pergunta. Tem a ver com uma realidade objetiva do negócio. Legal. Por que eu te perguntei em relação onde você quer ir? Porque a ambição é importante também. Porque como a gente está no momento de crescimento acelerado, eu preciso de pessoas que estejam nesse momento de crescimento acelerado também nas suas vidas. E não é errado quando a pessoa não está no momento de crescimento. Não é todo momento da nossa vida que a gente está no mesmo compasso, mas é importante calibrar essas expectativas. Perfeito. Né? É importante. Eu já entrevistei pessoas que eram excelentes profissionais. Mas elas estavam num momento de vida onde a velocidade, a aceleração da própria carreira estava num descompasso do que eu sabia que ela ia enfrentar nos próximos 3 anos. E isso ia gerar muita dor, muito desconforto, mas não de um jeito positivo. Isso não é dor e desconforto, porque isso faz parte da vida. Isso ia gerar muito atrito. Sim. E atrito desnecessário que ia fazer a gente dispersar energia. Uhum. Então, esse casamento das ambições e dos tempos, ele é importante. Por que eu te perguntei, depois eu te perguntei em relação aí foi uma questão mais da própria vida, de onde você quer ver, mas por fim a questão do impacto também. Por que eu te perguntei sobre o impacto, sobre fechar os olhos? A última vez que você vai abrir os olhos, então, o que vai ter deixado? Impacto, legado, o que você quer deixar? Uhum. Porque eu acho que, se lá no início eu te perguntei sobre como você vê o trabalho, é importante que você também tenha uma ambição sobre o impacto que você quer gerar. Uhum. Eu não quero só pessoas na minha companhia entregando resultado. Eu quero pessoas que entreguem resultado gerando impacto. Então, eu quero que as pessoas tenham a ambição de mudar as empresas através de uma gestão de pessoas eficiente. Então, eu tenho que ver ali se nós dois vamos ter a mesma ambição, os mesmos sonhos, a mesma forma de enxergar a própria missão. Que legal. Então, muitas vezes as perguntas, aí cada um vai ter sua pergunta, assim, mas é importante a gente ter esse alinhamento, porque no final do dia você tem que ter assim, essa pessoa, ela vai comprar, ela vai caminhar com a mesma energia, com o mesmo foco, na mesma missão. Poderoso. E tudo bem, e assim, e é legal, porque às vezes as pessoas estão em momentos que elas têm ambições pessoais, e é tão bacana quando as ambições pessoais casam com as ambições da empresa. Vou dar um exemplo. Lá na Solids, pessoas, assim, mulheres que têm filhos performam muito bem. Então, o Analytics nosso lá, ele aponta que mulheres que têm filhos tendem a performar bem. Então, em cima disso, eu construo toda uma estratégia de gente para abrigar essa população. Sim, faz sentido. Então, uma mulher falar assim, olha, a minha ambição é cuidar... se uma mulher virar para mim, olha, quando eu fechar meus olhos pela última vez, eu quero ter certeza que eu fiz o melhor para os meus filhos, que eu cuidei da minha família. Isso casa com aquilo que eu tenho para oferecer para ela na Solids. Entende a diferença? Saquei. Então, tem que ter uma intencionalidade. E aí, tomar cuidado, que às vezes a gente vê assim, a gente vai lá no Google e pergunta assim, quais perguntas para fazer no processo seletivo? Não, faz aquela que faz sentido pro seu negócio. Total. Não precisa ser uma pergunta inteligente, tipo assim, monte esse quebra-cabeça em 30 segundos. Não precisa, faça coisas que façam sentido, que vão te esclarecer, porque é um relacionamento. Eu gostei muito, né? Porque cada uma das perguntas que você fez tinha um motivo claro que se conectava não só com
especificamente, que se conectava com a história e com o momento que vocês estavam vivendo, né, Mônica? Isso. Então, com o que é a Solids como empresa, o que ela valoriza e qual o momento delas. E Então, daqui 2 anos, 3 anos, vai mudar. As perguntas serão outras, mais do que uma provavelmente. pergunta que gera uma resposta bonita, eu acho que é exatamente conectar com o momento e quem a empresa é. Então, gostei muito disso e até acho que como dica, assim, para quem está sendo recrutado, é entender isso, né? O quão importante é você conhecer a empresa também, né? Isso, exatamente. É uma relação dos dois lados. Né? E já vou adiantando, é uma relação imperfeita dos dois lados. Assim como você não é o candidato perfeito, você não vai encontrar a empresa perfeita. Legal. E esse conhecimento evita muitos problemas. Sim, imagino. Mônica, foi uma aula aqui. Queria te agradecer imensamente pela generosidade de ter compartilhado tanto. Eu aprendi muito, de verdade. Tenho certeza que a audiência também. Obrigado mesmo, Mônica. Que bom. Bom te receber. Então, turma, muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscreverem no nosso canal e, mais importante, comentarem aí pra gente o que vocês acharam. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto.